Consegue me ouvir? Sim. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A tela está legível para todos? Sim, professor, está perfeito. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês. Prometo não deixar ninguém com sono nessa altura do campeonato. Se tiverem alguma pergunta, a gente combinou de que no final vocês podiam fazer a pergunta, mas pode deixá-las registradas ali no chat. O pessoal vai recolher as perguntas depois. E no final a gente conversa um pouco sobre as dúvidas e qualquer coisa que tenha sido comentado aí pertinente à nossa apresentação. Bom, falar hoje de inteligência artificial é mais ou menos como que repetir um pouquinho de muita coisa que é dita com relativa frequência hoje em dia no nosso mercado de trabalho. Hoje, inteligência artificial não é mais um nicho de pequenas aplicações ou de pequenos conhecimentos, ela já distribui as suas consequências por inúmeros meios de aplicações, de negócios, dos menores negócios aos maiores negócios, e a indústria química como um todo não ficou de fora nessa situação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, um pouco sobre inteligência artificial. Eu parto do pressuposto que a maior parte de vocês não teve contato com o tema até o presente momento, e depois alguns aspectos um pouquinho mais aplicados que podem ser interessantes para que quem quiser entrar na área e se desenvolver ao longo de um todo. Bom, normalmente, quando nós falamos de inteligência artificial, eu confesso para você que a maior parte das pessoas devem pensar em coisas assim, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela entrou no senso popular como a consciência de robôs, né? A ficção científica, ela contribui desde 1929, olha só, para o imaginário popular acreditar que você poderia ter uma máquina que se pense e que haja conforme um ser humano, e em algum determinado momento da história nós passamos a chamar isso de inteligência artificial, e hoje nós ainda enxergamos máquinas como essas que você pode ver aí na tela como utopias futuristas das quais nós ainda estamos bem distantes, eu posso lhe assegurar isso, de ver realizado no nosso cotidiano, né? Máquinas que podem sentir, ser humanas e agir de forma tão humana quanto um ser humano, ainda não é a nossa realidade do nosso cotidiano. O problema, ou a questão fundamental, especialmente para nós, é que a inteligência artificial não é apenas isso. Isso é uma parte da inteligência artificial dividida tradicionalmente em duas vertentes. Aquela que nós chamamos de inteligência artificial forte, onde as máquinas podem realmente pensar, tais quais seriam seres humanos. Então você teria uma máquina indistinguível sobre qualquer aspecto de um ser humano. E uma inteligência artificial fraca, onde as máquinas podem simular o pensamento inteligente, agindo como se fossem inteligentes, mas elas não são efetivamente inteligentes. Esse conceito fica um pouquinho mais claro quando originalmente nós pensamos no teste de Turing. O teste de Turing foi criado para determinar se uma máquina era inteligente o suficiente para se passar por humano. E se vocês não viram os filmes que existem sobre Alan Turing, eu sugiro que vejam. Nesse teste, um ser humano está aqui,
ele está conversando através de chat com dois indivíduos. Um indivíduo é um ser humano e o outro indivíduo é uma máquina. E o desafio é que este indivíduo aqui consiga distinguir qual deles é o ser humano e qual deles é a máquina. No princípio, acreditava-se que isso seria o suficiente para saber se as máquinas realmente seriam capazes de simular um ser humano. Hoje já existem sistemas chatbots. Aliás, um parênteses, existe chatbots para inúmeras aplicações tecnológicas, né? Se você vai num banco, se você vai no suporte de alguma coisa, existe um atendimento automático que tenta filtrar as principais dúvidas que as pessoas possam ter. Eles são bem populares hoje em dia. Mas existem chatbots com os quais você pode conversar e a conversa pode fluir tão natural e normal quanto com outro ser humano. Isso se provou um teste insuficiente para mostrar que as máquinas realmente pensavam. E se criou grandes dilemas sobre: será que a máquina pode realmente pensar? Aí se analisou o aspecto sobre o conceito do quarto chinês. E esse conceito é extremamente interessante. Pensa aqui comigo. Existe uma pessoa dentro do quarto que não sabe falar chinês. Ela recebe uma mensagem por esta portinha aqui. Ela pega essa mensagem nesse balde. Ela olha para o símbolo que existe na pedra. Ela não faz a menor ideia do que seja. Ela vai num livro que tem todos os símbolos que ela poderia receber. Ela descobre que se ela recebe este símbolo, ela tem que entregar este símbolo. Então ela vai na caixa de símbolos dela, acha o símbolo que ela acabou de descobrir e coloca para o lado de fora. A pessoa que recebeu a pedrinha marcada deste lado de cá pode pensar que é esta caixinha aqui, que este indivíduo que está ali dentro foi capaz de ler em chinês e de dar a resposta correta através dessa outra passagem. Só que a verdade é que ele não sabe chinês. Tudo que ele fez foi olhar, receber um estímulo, olhar em uma tabela que indica qual a resposta estimulada, dada aquele estímulo, qual a resposta ele deve fornecer, e conceder um output compatível com o estímulo inicial recebido. A grande pergunta que fica sobre esse dilema de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca é se haveria algum momento na história onde, de fato, a máquina pudesse pensar por si mesma e não apenas simular o pensamento humano. Esse conceito que é muito abordado em filmes, o filme que se chama Inteligência Artificial, né, AI, inteligência artificial, né, é um nome pouco, né, assim, na verdade em português é IA, inteligência artificial, né, tipo assim, a pessoa não vai saber o que é IA, é melhor colocar o significado depois, né, aborda exatamente esse conceito, né, aquele garotinho, ele foi criado justamente para provar o conceito de que as máquinas poderiam superar a singularidade. Se você não viu, desculpa o spoiler, mas é que é exatamente o grande conceito que se discute por trás dessas possibilidades todas. Seria possível que em algum momento da história as máquinas pudessem de fato se comportar como seres humanos? Bom, essa discussão filosófica e essa discussão intelectual a respeito da inteligência artificial, ela, embora tenha seus impactos no nosso cotidiano, e especialmente os impactos sociais que são decorrentes disso, elas não estão no foco do que seria a inteligência artificial
aplicada nos nossos dias a dias. A inteligência artificial fraca, ela já se mostra como uma ferramenta bem significativa para a solução de inúmeros problemas que nós temos no nosso dia a dia. E é ela que é o foco da nossa discussão, é ela o foco das consequências que nós estamos vivendo no dia de hoje. Sim, nós poderíamos ter notícias da inteligência artificial forte em algum momento da história futura? Vamos continuar acompanhando o desenvolvimento dessa linha de raciocínio, mas a inteligência artificial fraca, ela já é uma questão presente. Ao longo do tempo, né, a inteligência artificial teve inúmeros problemas e esses slides serão compartilhados pela equipe com o pessoal que está assistindo depois, junto com os certificados, e vocês podem ler com detalhes cada uma desses eventos que colocamos aqui, mas o que eu acho interessante ser colocado para todos é que, por exemplo, em 1950 surge o teste de Turing, mas o termo inteligência artificial é criado em 1955. Então, muitos dos robôs criados em literatura científica antes disso não tinha ideia de que esse termo seria criado um dia, né? O primeiro chatbot foi criado em 1966, e é evidente que ele não tinha absolutamente nada de tão significativo assim. Mas é relevância por causa do imediatismo, né? E é bem antigo mesmo. Entre 1970 e 1980, houve um período de grande frustração, porque os conhecimentos teóricos até assim caminhavam com relativa qualidade, porém, o desenvolvimento tecnológico dos computadores não acompanhava o ritmo que era necessário para que você pudesse compreender essencialmente o desenvolvimento tecnológico. Então, você mais ou menos conseguia determinar que é teoricamente possível fazer uma coisa ou outra, mas na hora que você ia executar, você esbarrava na limitação dos seus computadores. Então, muita coisa ficou adormecida entre 1970 e 80, e somente em 1989 nós tivemos o início dessa retomada dos campos da inteligência artificial, né? E muito timidamente, através de um veículo militar autônomo chamado Alvin. Bom, pelo menos é o que parece quando você olha para ele. É a primeira geração de veículos autônomos e, obviamente, bem inferior hoje a que são as novas versões, né? Em 1997, as coisas começam a acelerar. E aí nós temos o primeiro robô humanoide no ano 2000, nós temos em 2002 o primeiro robô de limpeza de casa. Em 2005, nós temos uma nova geração de carros autônomos. Em 2011, e repara, 2011 é praticamente ontem, né, em termos científicos. Em 2011, nós temos o Watson e a Siri, sistemas que até hoje existem como assistentes em suas respectivas áreas para as soluções de determinados problemas. O Watson é um sistema de inteligência artificial da IBM, Siri, todos devem conhecer, é o sistema que é utilizado pelo iPhone e produtos da Apple para ser assistente virtual, né? Em 2014, nós temos a Amazon, aí você percebe que em 2014 o Eugene passa no teste de Turing. Bom, a verdade é que aqui começa a acelerar. Entre 2011 e 2019, tanta coisa acontece que, na verdade, o que está escrito aqui é apenas alguns tópicos dentre milhões que aconteceram. Um exemplo disso é o AlphaGo. AlphaGo é um jogo típico da região oriental, onde para que você vença, você não necessariamente tem que fazer a melhor jogada do momento. É um jogo quase impossível de ser programado de forma analítica.
como seria, por exemplo, no caso de um jogo de jogo da velha. Um jogo da velha bem jogado, da velha todas as vezes. O jogo de damas tem inúmeras combinações, mas também tem solução programável, de forma que um jogo perfeito vai empatar sempre. É difícil fazer isso? É sim, mas é possível. Jogos como o xadrez já é um pouquinho mais difícil. Sei de alguém que fez essas contas e determinou que era possível, mas eu particularmente não sei de nenhum programa que tenha sido programado desta forma. Mas o AlphaGo é impossível. O número de combinações que ele permite é superior ao número de átomos estimados no universo. Então, você percebe que é mecanicamente impossível criar um software analítico de solução para esse tipo de coisa. Em 1918, nós começamos a perceber algumas consequências negativas dessa evolução tecnológica. Fake news, né? Deepfake, imagens que são superpostas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, se tornam populares, né? Em 2019, nós temos o uso da inteligência artificial na medicina da China. Tem cabines lá onde você pode entrar, apertar uns botõezinhos e sair com uma receita médica. E a França começa a reagir, por exemplo, proibindo o uso de análise de sentenças judiciais, que seria algo conhecido como jurimetria. Particularmente, permite você estimar qual vai ser a sentença de um determinado caso, considerando que o juiz é aquele ali ou aquele outro lá. Tudo isso está dentro do nosso contexto de transformação digital. Transformação digital não é apenas a inteligência artificial. A inteligência artificial, data science, big data, modelagem computacional, como nós a sempre conhecemos, fazem parte de um ramo da transformação digital que inclui robótica e automação, mídias sociais, acesso móvel à internet, e internet para todos, por assim dizer, computação distribuída, basicamente poder realizar grandes esforços computacionais distribuídos ao longo de diversos computadores pelo mundo afora, cloud computing, impressão 3D, realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, Internet of Things, IoT, criptografia, cibersegurança, biometria. E é claro, nós não podemos esquecer que isso é uma transformação contínua, né? Enquanto nós falamos, alguém pode estar colocando ou criando uma nova contribuição a ser colocada nesses ramos, nós não podemos esquecer disso. Essas coisas funcionam de uma forma mais ou menos integrada, né? Você tem um celular que está com acesso móvel à internet, e conforme você se aproxima da região da sua casa, você vai passar em frente ao mercado. Dentro da sua casa, a geladeira informa que está faltando queijo, manda uma mensagem para o seu celular para que você possa pegar o queijo que ela mesma já comprou naquele mercado que você está passando em frente. Então, você pega, ela percebe quando você usa o cartão de crédito, porque as configurações ficam seguras no blockchain, ela envia para você, você tem uma comunicação segura com a sua casa por causa dessa tecnologia. Então, você pode passar a informação de que você acabou de usar o seu cartão de crédito, ela chega até a sua casa com segurança, informando que você já saiu e quanto tempo você vai levar para caminhar. Ela já liga o ar-condicionado para preparar o ambiente. Se você tem uma panela conectada que vai preparar uma coisa automática, ela já vai preparar ao mesmo tempo, liga o micro-ondas, já estava tudo preparado para ser organizado. E basicamente você chega em casa, você só precisa ir para os lugares que você tem que fazer, já liga a luz, apaga a luz, faz o que precisa ser feito de uma forma completamente integrada. Pode te informar a respeito de alguma informação que tenha ocorrido na casa através de painéis de realidade virtual, ou melhor, especialmente de realidade aumentada, mais do que a virtual, e por aí vai. Esse tipo de cenário que eu discuti é uma realidade do dia de hoje, embora não seja uma realidade para muitos, é uma realidade tecnológica concreta, já existe essa tecnologia funcionando. Isso já é possível.
transformação digital chegou e ela não vai embora. Nós é que vamos ter que aprender a conviver com isso. Que a inteligência artificial é parte dela. Nós estamos acostumados a ouvir termos como inteligência artificial e data science, né? Mas, embora tenham uma grande zona de interseção, não são essencialmente a mesma coisa. Data science tem um conceito mais próximo da análise dos dados que nós temos, compreensão da informação que nós temos, enquanto a inteligência artificial, além de compreender, se propõe a fazer alguma coisa com eles. A aprendizagem de máquina, por exemplo, é uma fração da inteligência artificial, também é popular, esses nomes são populares na literatura comum, por assim dizer, machine learning, né? Na divulgação científica por aí afora, deep learning é outro termo bastante comum, mas aí o que nós observamos machine learning é uma fração da inteligência artificial como um todo, assim como deep learning é uma fração da aprendizagem de máquina como um todo. De uma forma mais abrangente, você ainda pode colocar um terceiro círculo falando sobre Big Data, e um outro ali, que não é bem um círculo, mas é só para poder ficar mais bem representado, que é a estatística, né? Existe uma zona aqui, né, que todos os itens se interpõem, e sim, eles são muito bem relacionados. Mas eles têm particularidades próprias. Por exemplo, o Big Data tem o grande desafio de lidar com terabytes de informações. E como você manipula terabytes de informações? A engenharia de dados é uma terminologia que existe e, junto com o cientista de dados, compõe, em conjunto com a pessoa da inteligência artificial, a tríade de análise das informações. Falando em ciência de dados, né, só para que nós não ficarmos no vazio, no que diz respeito à inteligência artificial, data science é obrigatório. Pelo menos é a atividade preliminar. Pode ser que você não faça, alguém teve que fazer. A maior parte dos dados que existem são dados não estruturados. Aqui tem a maior parte dos dados. Ainda temos dados semi-estruturados e estruturados. Os dados estruturados são bancos de dados já organizados, planilhas, arquivos de texto puro. Dados semi-estruturados são formatos onde ainda persistem algumas tags, mas eles não estão prontos para serem lidos, como numa planilha, por exemplo. E dados não estruturados são vídeos, fontes de notícias, Facebook, Twitter. E aí nós temos que realizar algum procedimento anterior, né? Nós temos que extrair os dados, transformar os dados e carregar os dados para que então possamos fazer a inteligência artificial ou qualquer técnica que você deseja. Essas etapas de ETL são fundamentais, não necessariamente nessa ordem, porque nós temos duas formas de estocar, né? O Data Warehouse e o Data Lake. No Data Warehouse, você literalmente faz isso aqui e monta uma planilha, por assim dizer, de uma forma simplificada. No Data Lake, não. Você simplesmente organiza todos os dados dentro de uma estrutura. Quando você precisa de alguma forma, você consegue acessar as informações que você precisa com relativa facilidade para montar, então, o seu banco de dados. Então, você transforma primeiro, extrai depois e faz o carregamento quando precisar. Então, nós temos que passar a dar sentido ao grande volume de dados. Do que adianta uma plataforma produzir 15 terabytes de dados por mês e se você não consegue processar nem 1 gigabyte dos dados? Buscar dar sentido ao grande volume de dados gerados por redes sociais, quando se fala de mercado, né, redes sociais, notícias, vídeos no YouTube e outras plataformas que existam, você precisa organizar isso de alguma forma para gerar algum tipo de informação, para saber se o seu produto vai ser bem aceito ou mal aceito, se ele está tendo uma boa receptividade ou não.
né? Então, a análise, quando você tem um grande volume de dados, a gente diz Big Data, né? Analisar esses dados brutos, nós damos esse nome chique de Data Analytics, que nada mais é do que estatística aplicada. E nós também temos um outro nomezinho que é popular, que é o Business Intelligence. E o que é importante saber dessas coisas todas? Tudo isso, todas essas terminologias em inglês bonitinhas, elas têm um único propósito: pegar as informações que existem, organizá-las e prepará-las para obter conhecimentos estatísticos a respeito dos dados. Antes dos termos inteligência artificial, poderia ser normal falar em estatística computacional. Mas as pessoas foram criando novas terminologias, né? Data Analytics parece uma coisa totalmente inovadora. Não, é análise de dados. É a mesma análise de dados que você faria de qualquer forma. Mas você tem terminologias, de alguma forma, que dão alguns aspectos particulares, mas que, na verdade, foram a evolução computacional de todas as coisas. E tudo que você, nesse cenário, precisa, além de extrair o conhecimento a respeito dos dados, comportamentos de variáveis, tendências, análises dos dados em si, é organizar as informações, dispondo elas para técnicas de inteligência artificial como um todo. Nós podemos, se desejar, organizar a inteligência artificial em certos níveis de caixinhas, né? A aprendizagem de máquina, processamento de linguagem natural, sistemas especialistas, planejamento, reconhecimento de voz, visão computacional e robótica. Seria as grandes questões das grandes zonas da inteligência artificial por si só. Uma observação pequena aqui: robótica na inteligência artificial, ela é desenvolvimento de softwares de automação. Não é a robótica da criação mecânica dos objetos. Tá? Isso é a robótica como parte de criar a máquina em si, né, uma atividade da estrutura mecânica. Ela é parte da transformação digital, mas não é a inteligência artificial por si só. Coisas como reconhecimento de voz, elas podem ser trabalhadas como um sequenciamento a serem trabalhados por aprendizagem de máquina. Então, essas fronteiras aqui não são muito óbvias no primeiro momento, não, mas você pode utilizá-las assim, ainda assim com uma certa diferenciação, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre aprendizagem supervisionada. Na verdade, eu não sei se nós vamos falar muito, então vou fazer só um comentário breve. Nós temos as atividades supervisionadas, onde as informações que nós temos, elas possuem dados que nós podemos corroborar. Então, eu tenho uma coluna de X em função de Y, e quero botar um modelo de uma reta ali. Isso é um ajuste supervisionado, porque eu já tenho alguns dados históricos com os valores de Y verdadeiros. E sim, quando você aprendeu a fazer o ajuste de uma reta, você aprendeu um capítulo de inteligência artificial. 90% dos livros de inteligência artificial tem um capítulo que é a análise de mínimos quadrados. Aquela que você aprendeu na faculdade com a mais absoluta certeza. Atividades não supervisionadas, elas podem estar agrupadas, por exemplo, quando você deseja fazer a classificação de novas espécies biológicas. Você precisa criar grupos por similaridades, né? E essa é uma atividade que ainda não tem uma resposta pronta, porque você não está tentando encaixar a espécie A em meio a uma situação já conhecida. Você está tentando agrupar os diferentes elementos em grupos, para então depois descobrir quantos grupos são e como chamar a cada um deles. Isso é uma atividade não supervisionada. Também é uma atividade não supervisionada quando você quer
determinar se os alarmes que você está tendo, se os sinais de valores de pressão e de temperatura de uma planta industrial, por exemplo, eles pertencem a um grupo de normalidade ou a um grupo de não normalidade, né? Isso é perfeitamente natural. Existe a semi-supervisionada, quando você tem parte dos dados com certos níveis de informação e parte dos dados sem a informação. Aí você tem algumas técnicas especiais para lidar com isso. Nós temos a chamada aprendizagem por reforço. Essa tem uma contribuição de prêmio. Quando você acerta, você dá um biscoitinho. Quando você erra, você dá um puxãozinho de orelha, para que ele possa cada vez melhor se adaptar àquele que é os resultados interessantes. É uma técnica muito utilizada para ensinar carros a dirigir, carros autônomos, porém, ela também tem aplicações na indústria química. Não tem muito tempo. Eu não me lembro agora se foi uma dissertação ou uma tese de doutorado, acho que foi uma dissertação de mestrado na UFRJ, da Escola de Química, que analisou, na Escola de Química ou da Engenharia Civil, agora me pegou. Enfim, que analisou o gerenciamento de reservatórios de petróleo utilizando aprendizagem de máquina, redes neurais por reforço. É uma forma bem diferente de fazer a gestão de reservatórios e a modelagem de reservatórios utilizando técnicas como essa, normalmente associadas a outras atividades, né? As aplicações são inúmeras, né? Além daquelas que nós já estamos acostumados no nosso dia a dia. Veículos autônomos, todos eles dependem hoje em dia de inteligência artificial, diagnóstico médico. Você pode dizer que um médico excepcional pode excepcionalmente ser um diferencial no seu diagnóstico, e eu não discordo disso. Porém, estatisticamente falando, os resultados que nós temos é que os exames analisados por inteligência artificial hoje mostram-se mais eficazes e mais precisos do que a média das análises feitas por profissionais ao longo por aí afora. Então, uma coisa é se colocar um ponto de interrogação. A gente vai discutir um pouquinho sobre consequências éticas já, mas por hora deixa esse ponto de interrogação. Boa parte dos jogos que nós utilizamos no dia a dia, hoje em dia, são criados com inteligência artificial. Assistentes como Siri, Cortana, Alexa, Google Assistant, eu tenho que falar com ele, cuidado, vai que o Google aqui resolve intervir. Eles são produzidos com inteligência artificial. Reconhecimento de imagens, de todos os aplicativos que você estiver utilizando que reconheçam imagens, são inteligência artificial. Aqueles aplicativos como o Deepface, aquelas coisas que mudam rosto, faz homem virar mulher, mulher virar homem e tudo mais, também é inteligência artificial. Que faz pessoas ficarem mais velhas, também é inteligência artificial. Previsões de decisões judiciais é uma parte da inteligência artificial. Previsão do tempo ou melhor, tem uma parte de inteligência artificial sendo utilizada para previsão do tempo. Mitigação de fraudes. Boa parte da mitigação de fraudes utilizadas no dia de hoje é inteligência artificial. Suponha que no seu dia a dia, seu mensal, você tenha R$400 de gasto no seu cartão de crédito. Um belo dia, você recebe um presente, R$7.000 para comprar um computador. Entra na sua conta, você vai lá todo feliz, passa o cartão de crédito, fica do lado do telefone. Você vai passar o cartão de crédito, o telefone vai tocar. Na hora, é instantâneo. A pessoa não vai acreditar no primeiro momento que você esteja intencionalmente comprando, vai te fazer perguntas, vai tentar descobrir se você está sendo coagido a fazer aquela compra. Por quê? Ele quer mitigar as fraudes. Ok, essa parte já é a parte humana, mas quem fez o alerta da anomalia de comportamento é um sistema de inteligência artificial. Eu já passei por isso várias vezes, por
ter comportamentos anômalos, e eu até falava assim, ó, fica do lado do telefone, porque eu vou fazer, se apertar o botão, o telefone vai tocar. Eu tinha feito, é sempre assim. Identificação de cenários e mitigação de riscos, e aqui nós temos diversas vertentes de aplicação. Identificação de cenários e mitigação de riscos operacionais. A Shell, por exemplo, ela havia contratado um sistema, que eu acho que está até implementado já, que acompanhava pelas câmeras o movimento dos seus funcionários. Se por acaso um deles cruzasse uma zona vermelha, havia um alarme sendo tocado. Existem sistemas de inteligência artificial que monitoram variáveis de processo e buscam identificar anomalias, exatamente como é na mitigação de fraudes, para antever o problema antes que ele realmente ocorra e permitir uma intervenção mitigando ou pelo menos salvando vidas, se for o caso. Otimização de processos químicos, otimização do aproveitamento dos equipamentos, modelagem dos equipamentos de uma forma estrutural mais específica, mas também otimização dos processos do ponto de vista administrativo. Sabe? Como se fala de processos, nós podemos ser abrangentes. Nota fiscal, onde organiza, onde localiza, porque eu não sei se vocês já se perceberam o volume de informações que nós temos no nosso dia a dia. E nós temos um problema. Se você coloca essa informação dentro de uma caixa, você nunca mais acha ela. Você pode demorar horas para procurar uma informação dentro de uma caixa qualquer. Não basta você também digitalizar e deixar ela no computador. Como é que você vai encontrar? Sistemas de inteligência artificiais indexam documentos, permite que você encontre os documentos, otimizando o seu tempo. Por exemplo, identificar uma nota fiscal de um processo que eu tenha comprado, do computador que eu comprei em nome da universidade de 4 anos atrás. Aí você coloca lá, computador comprado, João Felipe, e você vai encontrar o equipamento no meio de uma nota fiscal escaneada. Entende? E essa é uma estrutura que não é um sonho distante, não. Isso é uma coisa que você pode fazer, pode implementar em qualquer empresa que deseje fazer esse tipo de serviço. Automação industrial como um todo. Automação dos braços mecânicos das construções, algo que todo mundo já está mais ou menos acostumado, aquela imagem, né, da planta industrial sendo montada, carros automaticamente montados, mas também a automação dos procedimentos de medição de alarmes de segurança, de instrumentação como um todo. Eles, em geral, são interconectados e existem sistemas que permitem você aproveitar o melhor daqueles dados, né? Porque se você está medindo temperatura em 4 pontos diferentes do mesmo equipamento, você tem 2 opções: ou você não faz nada com aquilo, ou você processa as informações para chegar ao lugar, né? Então, você basicamente tenta gerar processos de automação que não apenas façam a partir dos braços mecânicos, mas também possam aproveitar as informações e gerar processos cada vez melhores. Modelagem sistemática de um problema baseado em aprendizagem. Aqui eu tenho de uma forma genérica. Imagina assim uma coluna de destilação, um reator químico. Pensa em qualquer processo que você possa ter imaginado na sua mente. Você tem modelagens analíticas, mas nada te impede de realizar uma modelagem baseada em inteligência artificial. Sistemas especialistas, assistentes de profissional, por exemplo, em cirurgias, mas uma das maiores empregos de sistemas especialistas na indústria química é o sistema de alarme ponderado. Ele emite um alarme que diz assim, existe 50% de chance disso aqui, não, 50% é ruim para a gente dar exemplo, né? 75% de chance desse reator explodir. Sugestão, diminuir a vazão de alguma coisa.
Ele não diz para você vai explodir, ele diz assim, existe uma tendência de ocorrer determinada questão. E você, obviamente, como a pessoa responsável, é que vai tomar a decisão de fato, seguir aquela orientação ou procurar outra coisa para fazer ou seguir a outra orientação. Você não precisa acreditar que realmente vai explodir. Você é um profissional qualificado, você pode avaliar por você mesmo, mas existe um sistema de apoio, um sistema de recomendação. Esses são os mais populares, né? Reconhecimento de voz, análise de tendências, mercado financeiro, por exemplo, análise de aumento de preço, diminuição de preço. O que isso tem a ver com a engenharia química? Bom, petróleo, commodity, tudo a ver. Gestão econômica também é engenharia química. Conhecer mercado financeiro para análise de tendências, para conhecer o melhor momento de fazer investimentos, para saber o melhor momento de fazer reserva de mercado, conhecer as análises, as tendências, as teorias de opções reais, são aspectos da engenharia química. Gestão da informação, eu dei esse exemplo há um pouco tempo, né? Como é que você guarda as notas fiscais, como você processualmente organiza as informações que você possui para que você consiga encontrá-las. Agora, a inteligência artificial, gente, ela pode fazer arte. Essa inteligência artificial, entre aspas, fraca, ela pode fazer um quadro, ela pode fazer uma música, ela pode fazer uma escultura, e ela pode fazer isso melhor que eu. Então, não vamos reclamar dela, não. Questões éticas. Isso aqui talvez seja, para mim, o ponto mais importante dessa apresentação. Existem algumas questões éticas e sociais que devem ser levadas em consideração. O fim de algumas... Será que nós vamos ter o fim de algumas profissões? Possivelmente. O problema é que nós vamos ter muitas transformações. Você pode até dizer que o número de empregos pode aumentar. Eu não vou discutir se ele vai aumentar ou vai diminuir. Mas o perfil do funcionário empregado deve mudar. O engenheiro químico daqui a pouco não poderá não saber programação. Não para atuar como engenheiro químico. Vai ser uma obrigação. Mas o perfil está mudando. Lembra quando eu era aluno, inglês era opcional, mas era muito recomendado. Hoje em dia, ele é obrigatório. Programação é opcional, mas é muito recomendado. Daqui a pouco, ela vai ser obrigatória também. Será que nós estamos prontos? Estamos prontos como indivíduos? Estamos prontos como sociedade? Eu tenho certeza que todo mundo aqui pode parar e refletir. Será que eu estou pronto para viver esta mudança? Individualmente. Como sociedade, eu dou um exemplo aqui bem simples. Carros autônomos já são uma realidade bem adequada, né? O que aconteceria se amanhã o prefeito dissesse assim, é proibido táxi com pessoas dirigindo. Agora todos os táxis devem ser autônomos. O que acontece com o emprego de todos os taxistas? Pois é. Como sociedade, nós temos que pensar muito. Porque não basta simplesmente substituir as funções dos profissionais por sistemas de inteligência artificial, mas também de não destruir a vida das pessoas que serão substituídas, né? O aspecto social da engenharia, ele existe, ele é real. Questões de privacidade, né?
privacidade individual, vigilância do Estado, de empresas privadas, reconhecimento facial, registro da sua posição via celular. Eu dei um exemplo quando falava de transformação digital, e a pergunta que fica no ar é o seguinte, será que eu concordei com tudo isso? Eu tô em paz com isso? Porque o Estado vai saber a minha posição, as empresas privadas vão saber, o meu Facebook, se tiver a localização ativada, vai guardar para o ad eterno, em todos os lugares onde eu estive. Pois é. Nós temos alguns exemplos de problemas com o caso do Facebook Cambridge Analytica. Quando vocês receberem esses slides, onde você vê um link assim, ó, uma corzinha azul, você pode passar aqui, clicar, e é um link, vai te levar às matérias originais, que fala de quando o Facebook ajudou a empresa Cambridge Analytica a fornecer dados que foram utilizados em campanhas. Face App, né? Aqueles aplicativo que fazia as pessoas ficarem mais velhas, né? Mas os dados estavam sendo capturados, né? Que dados você permitiu que fossem capturados? O Google admitiu ouvir conversas gravadas com o Google Assistant e defende a prática, porque ele alega que essa é a única forma de evoluir o sistema. Você está sendo ouvido, porque nós estamos falando, tem um monte de telefones celulares com o Google Assistant instalado. Você está falando agora, você está sendo capturado. 30 minutos por dia, se não me engano. Privacidade dos dados, isso não é, pelo menos até o presente momento, ilícito, tá bom? É só uma coisa que você concordou lá na sua nota lá. Privacidade dos dados, questões de criptografia, política, privacidade empresarial. Você tem direito ao sigilo mesmo quando na prática do ilícito? Exemplos. O próprio caso do Facebook Cambridge Analytica. O Facebook tem o direito de ter os seus dados, a Cambridge Analytica, por ter um vínculo com o Facebook, poderia ter acesso a esses dados? Ponto de interrogação. E uma vez que tem acesso aos dados, será que ele tinha o direito de utilizar esses dados para esses fins? Quando você deu permissão para que os dados do Face App fossem capturados, e você instalou, você consentiu? Mas você não consentiu que esses dados fossem vendidos. De repente, você recebe um telefonema de cara sob seu número. Teve vários casos do WhatsApp versus Justiça do Brasil, né? Quem for um pouquinho mais, não sei se alguns de vocês viram isso acontecer na prática, mas os pais velhinhos, assim como eu, viram vários casos de suspensão do funcionamento do WhatsApp no Brasil. Porque eles queriam informações de criminosos que supostamente utilizavam as conexões, e aí ficava aquele negócio de ir para lá e para cá, quem é que tinha direito, quem não tinha, então um bafafá danado. Tem inúmeros casos acontecendo no mundo inteiro com isso. Teve um camarada que foi acusado de pedofilia e todas as provas estavam num celular iPhone altamente criptografado, que só poderia ser descriptografado com a utilização das impressões digitais. E aí vem aquela questão, o indivíduo não é obrigado a gerar prova contra si mesmo, mas as empresas deveriam, ou é uma pergunta, deveriam as empresas ter uma porta dos fundos para dar acesso aos telefones de criminosos quando houvesse justificativa para tal? Pois é. Foi outro rolo, que tem uma conclusão bem interessante, diga-se de passagem, mas eu vou deixar essa história para outra oportunidade. Ainda não acabou, não. Nós temos a privacidade da imagem, né? O deepfake, que nada mais é do que um fake news com anabolizantes. Vocês depois assistem esse vídeo do TED Talk desse camarada aí. Ele faz vídeos falsos de pessoas reais falando coisas que eles nunca falaram. Tem legenda em português. Pode ativar lá no cantinho deles, lá tem uma legendazinha em português. É possível criar vídeos pegando uma personalidade pública
e criar o vídeo com ele dizendo coisas que ele nunca disse e publicar na internet. Você vai me dizer, mas um especialista vai saber que o vídeo é falso? É. Mas nós temos uma sociedade complicada, não é mesmo? Depois que o vídeo cai na rede, quantas pessoas vão ser aptas a serem atingidas por uma retratação? Isso é uma coisa para se pensar. Você fala da fake news do Brasil, né? Mas lá fora a coisa é pior, né? Porque Hillary Clinton comanda a rede de pedofilia em pizzaria. Esse caso, cara, é surreal. Um jornalista criou uma notícia do nada de que ela comandava uma rede de pedofilia no sótão de uma pizzaria que não tinha nem sótão. Porão, na verdade, né? Porão de uma pizzaria que não tinha porão. Depois de ser ignorado inicialmente, as pessoas começavam a acreditar nesse repórter que tinha falado esse negócio lá, exigiram a investigação, veio o FBI, veio tudo mais. Resultado da história, é óbvio que tudo era mentira, tudo não passava de farsa. O cara que era dono da pizzaria teve que fechar a pizzaria e mudar, porque para ele é que a vida acabou mesmo. Ele não tinha nada a ver com a história, tá? Foi só, enfim, como se diz, fake news existe em todos os lugares. E acho até que no Brasil eles ainda estão pegando leve. DeepNude, aplicativo de 2019, ficou pouco tempo em acesso. Ele era capaz de pegar uma foto de uma mulher vestida e transformar uma foto dela sem roupa. No Brasil, o uso do DeepNude seria, curiosamente, crime. Existe uma lei, mesmo que o aplicativo não tivesse sido concebido, existe uma lei no Brasil que faz com que o uso, manipulação de imagens que possam expor a pessoa por si só um crime, né? Mas lá fora não era, não. E aí nós temos, por exemplo, o depoimento do Andrew Ng, um dos criadores da tecnologia de Deep Learning, não do DeepNude, mas do Deep Learning, que é o que viabiliza esse tipo de prática. Logo depois que esse aplicativo foi lançado, ele acabou sendo suspenso, porque houve muitas críticas, etc. e tal, e os autores tiraram do ar a versão original, pelo menos. E eu digo assim, em tradução livre, né? Fico feliz que o DeepNude esteja morto. Como pessoa e como pai, eu considero esse um dos mais disgusting applications. Disgusting é uma palavra em inglês que eu gosto bastante, porque ela, quando a gente pronuncia, a gente tem aquele negócio na barriga, né? Mas, basicamente, é um dos aplicativos mais nojentos da história da inteligência artificial. Para a comunidade de inteligência artificial, você possui superpoderes. O que você constrói importa. Por favor, use os seus poderes para a construção de projetos que movam o mundo para frente. E por fim, porém não menos importante, nós temos a já bem badalada questão de privacidade empresarial e seus segredos corporativos, coisas como eu não sei a receita da Coca-Cola até o dia de hoje, e ninguém sabe porque isso é um segredo corporativo, etc. e tal, que gera mitos, que gera histórias, que gera disse-me-disse, e que na verdade ninguém sabe realmente. Bom, outras questões. É razoável permitir que um sistema de inteligência artificial defina uma sentença judicial? É razoável permitir que um sistema de inteligência artificial defina um diagnóstico médico? E outras decisões? Esses são pontos que nós vamos ter que responder como sociedade. Por quê? Porque a inteligência artificial já é utilizada nos Estados Unidos, pelo menos, como uma ferramenta para ponderar as sentenças de criminosos. Visa diminuir as distorções entre sentenças de mesmas situações. Mas como toda boa inteligência artificial, você precisa de dados que vêm das mesmas pessoas que geraram as distorções. Ponto de interrogação, tem muitas histórias sobre isso. Não vamos nem me alongar muito.
Diagnóstico médico. Bom, já está sendo utilizado na China. A França impediu a divulgação de análises de sentenças judiciais feitas pelos juízes para impedir que processos fossem, por exemplo, eu sei que um juiz que é favorável às minhas ideologias está de plantão agora, aí eu dou entrada agora. Isso estava sendo usado. E só para constar, no Brasil, cresce vertiginosamente o número de Lawtechs e Legaltechs, que nada mais é do que empresas que fazem análises de jurimetria. Nós tínhamos, como eu falei, as cabines médicas. Aí nós temos um pouquinho sobre IoT e suas implicações com a inteligência artificial, depois vocês podem dar uma olhada. E por fim, porém não menos importante, será que a inteligência artificial um dia vai se concretizar? E se for, qual o impacto social disso? Isso são perguntas que nós precisamos, de alguma forma, responder em algum momento. E o que mais, né? Porque questões éticas aqui eu estou só pincelando a história, mas existem inúmeras situações que estão sendo desenvolvidas tecnologias oferecidas à sociedade, mas ainda nós não temos uma definição específica. E aí, como engenheiro, todo mundo vai fazer esse juramento algum dia, substituindo engenheiro pela sua profissão. Prometo que no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, jamais me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Todo mundo faz um juramento parecidíssimo com esse quando se forma. E é importante refletir se nossos atos estão de acordo com isso, se é que acreditamos nisso. A inteligência artificial, ela é basicamente dividida nesses ramos. Eu não vou me alongar muito para que nós não possamos não gastar muito tempo, mas nós temos diversos algoritmos que visam fazer classificações de problemas, análises de regressões, agrupamentos, associação. Associação é um problema bem comum, né? Quando você compra um livro na Amazon e ele te sugere outro, é uma associação. Redução da dimensionalidade, porque existem muitas variáveis e você precisa pegar aquelas que importam, não todas. Aprendizagem por reforço, já comentei. Detecção de anomalia é uma técnica de classificação. Otimização, ela foi trazida para o rol dos algoritmos de inteligência artificial também. Séries temporais, nada mais é que uma técnica de regressão, onde o tempo é uma variável bem específica. E sistemas especialistas, esses são os principais classes de algoritmos que existem. Tá, e daí? Microsoft investe 1 bilhão em inteligência artificial, tentando criar um ser que essencialmente seria um engenheiro substituto. Eu não sei como é que essa notícia se desenrolou depois. Por quê? Veio a pandemia, e aí mudou muitas dessas coisas. A IBM investe 20 milhões em IA só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil, tá bom? Petrobras investe 10% do valor da carteira de projetos em transformação digital. Então, você pega 1% do lucro da Petrobras, pega 0,5% do lucro da Petrobras e 10% desse valor é utilizado em transformação digital. É dinheiro pra caramba. A Repsol e o Senai possuem editais de 4,3 milhões em transformação digital. Milhões são investidos no exterior todos os anos pelas grandes empresas da indústria do petróleo, só para citar as empresas de indústria de petróleo, porque são as grandes investidoras no mercado. De onde eu acho os dados? Publicações científicas, simuladores para gerar dados pseudo-experimentais, base de informações comuns, informações provenientes da indústria. Por exemplo, você é funcionário da indústria. Então, você pode ter acesso para construir um problema dentro da sua própria indústria. Nós temos aqui alguns pontos onde você pode depois pesquisar datasets públicos que existem, caso você tenha interesse de se aprofundar nisso, né? O que tem sido feito hoje, né? Suporte a tomadas de decisões, sistemas especialistas, falei bastante disso lá atrás.
monitoramento e diagnóstico de problemas e análise de risco durante os eventos, em comum com os sistemas especialistas, análises de incertezas. Análises de incertezas é estatística, inteligência artificial também, otimização de procedimentos operacionais, modelagem em geral, mineração de texto, para que, sabe aqueles... Imagina uma empresa como a Petrobras, que é antiguíssima, e ela tem, sei lá, dezenas de documentos em papel. Aí eles vão lá e digitalizam isso. E agora você tem que dar um jeito de encontrar estas informações em PDFs formados por imagens, né? Fazer a mineração desse texto, classificar documentos, encontrá-los e reconhecer as letras das pessoas que usaram para escrever aqueles documentos. Como você faz IA? Brevemente, alguns pacotes em R, você pode utilizar programas de um ecossistema em R. É bom para realizar projetos de médio e pequeno porte. Dá para fazer com projetos de grande porte? Dá, mas você precisa de suporte para esse tipo de procedimento. O grande boom para sistemas de grande porte é realmente o Python, especialmente no que diz respeito à análise de imagens. É o grande ecossistema que nós temos na análise de inteligência artificial, dividindo o espaço com o R e com a linguagem Java. A linguagem Java também é muito utilizado para inteligência artificial, especialmente por causa do Scala. Qual o melhor ecossistema? O melhor ecossistema é aquele que você souber usar, conseguir fazer o que precisar ser feito no tempo que deve ser feito ou mais rápido. Não tem melhor. Todos eles possuirão ferramentas que vão ser úteis para serem resolvidos alguns problemas e vai faltar ferramentas para resolver outros problemas. Então, não tem como ficar em um só. Eu sei que Python e o R são linguagens interpretadas. Se você já teve um conceito com isso, são linguagens que não são executadas diretamente na CPU. Mas na maioria das vezes, o que o script faz é executar um código em linguagem compilada em C, C++. Então, você executa um comando interpretado e ele vai e executa com aquele comando um conjunto de bibliotecas programado em alto desempenho. Então, o desempenho do R e do Python não necessariamente tem que ser ruim só porque as linguagens são interpretadas, né? 90% do código pode estar escrito em Python ou em R, mas 90% do uso da CPU e GPU será em C, C++ ou outra linguagem de alto desempenho. Tem alguns aplicativos que você pode utilizar para fazer inteligência artificial. Eu vou destacar aqui o Orange 3, que é um programa que permite criar workflow sem saber programar. Você faz muita coisa de machine learning apenas arrastando caixinhas e é totalmente open source. Esse aqui é para quem quiser fazer alguns experimentos em casa. Eu deixo aqui algumas dicas para fazer instalação no Windows, no Macintosh e no Linux, e dos outros programas, os links para baixar, caso vocês desejam. Não vou fazer nenhum comentário aqui, qualquer coisa depois vocês podem entrar em contato comigo e me perguntar. Como funciona o fluxograma de inteligência artificial? Você tem uma fonte de dados, realiza o processamento, estrutura os dados para serem trabalhados, divide os dados em dados de treino e dados de teste, submete os dados de treino a um algoritmo e gera um modelo. Pega os dados de teste, testa o modelo, faz uma avaliação e sugere propostas de melhoria ao algoritmo, se necessário, até que esse ciclo se feche e o modelo esteja pronto. Essa é uma divisão simples, não é a melhor divisão, é apenas uma divisão bem popular e bem útil, especialmente didática, e que, bom, as outras divisões, mesmo sendo melhores, elas exigem um pouco mais de profundidade de discussão, que não cabe aqui nessa nossa apresentação. Como é que a máquina aprende? Considerando um clima, por exemplo, vamos decidir se nós vamos jogar golfe. A primeira coisa é que você precisa encontrar dados sobre jogos de golfe com condições de clima. Você tem informações sobre a aparência, temperatura, umidade e condição do vento, e se houve ou não jogo naquele dia. Submete e ele gera um modelo. Esse aqui é um modelo
que nós chamamos de árvore de decisão, não importa como foi gerado, é um modelo de fato desses dados. E com base nisso aqui, você tem uma nova instância, você tem um novo dado, você consulta o dado e, olha, vai jogar assim, ó, yes. Então, basicamente, é assim que você faz inteligência artificial, com modelos que podem ser tão simples quanto esse, ou muito mais complexos que esse. Qual a máquina ideal? Bom, se você quer aprender apenas as ferramentas básicas, um computador genérico é o suficiente. Então, nós temos uma máquina comum de 4 GB de RAM, dá conta de você estudar. Se você quer aprender as programações mais sofisticadas em placa de vídeo especial e tudo mais, aí eu sugiro um computador que tem uma boa placa de vídeo. Não precisa ser uma placa de vídeo tão boa assim, uma série básica da NVIDIA, não é muito cara, mas ela vai te custar uns 3 a 5 mil reais essa máquina. Agora, se você já quiser trabalhar com o problema, e você quiser uma máquina de bom porte, você vai ter que fazer um investimento estimado de 7 a 9 mil reais, tendo pelo menos uma parte do seu HD em SSD e uma boa quantidade de memória RAM. Problemas realmente grandes exigem clusters computacionais dedicados, placas da NVIDIA topo de linha, investimentos podem ser de 30 a 70 mil reais. Tá? Tem máquina do tamanho da máquina comum que custa 70 mil reais. Não se iluda, não. Tem máquina muito cara por aí. Para problemas realmente muito grandes, você tem clusters computacionais dedicados real, assim, tantas placas de vídeo quanto possível. E aqui nós temos uma referência de um computador que custa $400 mil da DGX2, criado pela NVIDIA. O investimento aqui pode variar de $150 mil a infinito, e a gente tem que falar em dólar nesse caso, até porque máquinas como essa que você não compra aqui no Brasil, você tem que importar. Essa máquina DGX2 foi criada para realizar Deep Learning pela NVIDIA para isso. Ela consegue processar 2 petaflops de processamento de dados. Essa informação pode não te dar uma grande grandeza do que quão rápido é isso, mas essa outra, sim. 2 terabytes de dados por segundo conseguem ser processados. Então, em 1 segundo, ela pode varrer 2 HDs tradicionais. Ou, em 2 segundos, varrer um HD de 4 terabytes. O que é importante nessa história? Nós ainda estamos no início dessa transformação digital. Muito no início. Nesse momento, nós substituímos os processos conhecidos por versões dos mesmos processos, ou ligeiramente modificados utilizando inteligência artificial, que são os recursos, em geral, da transformação digital. É isso que a gente está fazendo agora. Apenas em alguns raros pontos vemos inovações provenientes da disponibilidade de novas ferramentas. Gente, ainda há quebra de paradigmas a serem feitos e um grande desafio de aprender a pensar com a visão das novas ferramentas. Pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Um lugar de expressão comum, mas é a realidade. Imagina você ser um excepcional engenheiro a bordo de uma caravela conduzida da Europa até a América. Enquanto você navega, você fica imaginando que você poderia colocar aquela máquina a vapor no navio e transformá-lo em um navio a vapor. Você está utilizando ferramentas que você teve conhecimento para aperfeiçoar o navio conforme aquilo que você tinha a seu dispor. Mas a grande inovação vai perceber que as ferramentas que foram construídas até aquele momento já permitiria que você pensasse na existência de um avião atravessando o Atlântico. Isso nós ainda não estamos fazendo. Nós estamos no barco, melhorando a qualidade da viagem. Mas nós ainda não estamos olhando de dentro do barco e pensando, eu podia construir um avião para ir de um lado ao outro.
Olhar do futuro para o passado e dizer das coisas que nós conseguimos realizar é muito fácil. Mas a inteligência artificial nos permite nos colocar no lugar daqueles que no passado conseguiam criar essas ferramentas que hoje nós olhamos e pensamos, como foi que o cara pensou nisso? É exatamente esse momento da história que nós estamos vivendo. O momento onde algumas pessoas vão ter esse estalo e vão criar ferramentas, tecnologias e conhecimento que vai nos permitir passar a um outro nível de relacionamento, e não apenas em um aperfeiçoamento dos relacionamentos que nós temos. Eu acredito nisso. Nós ainda estamos no início, bem no início. Eu trago aqui várias referências para vocês. Isso aqui são filmes. Você vê, Metrópolis é um filme de 1927. Tem um robô lá. Tá? Tem filmes de 1968. A Westworld, mais famoso pelo seriado recente, tem um filme de 1973. O Homem Bicentenário é um filme de 1999 e um livro da década de 50, 60, alguma coisa assim. Tem várias referências complementares para quem quiser depois instigar a dar uma estudada. Eu Robô está aqui na lista lá, ó, sobre Isaac Asimov, e tudo que ele fez é uma lembrança da inteligência artificial sendo colocada em prática quando ainda não tínhamos muita noção da existência desse termo. Tem centenas de livros técnicos na área, que tem alguns que eu uso na disciplina com um nome semelhante a essa que nós estamos na palestra aqui, então essa acho que eu uso mais próxima, mas não só isso, porque tem centenas de livros gratuitos. Então, para que você vai comprar qualquer livro? Se, inclusive, alguns desses livros aqui, você, não todos, mas alguns desses livros aqui você encontra na lista de 100 livros gratuitos de acesso lícito. Não estou falando de nada copiado irregularmente, não. São livros que estão disponíveis para todos. Tem TED Talks, onde você pode discutir diversos aspectos a respeito do que vai acontecer quando os computadores ficarem mais inteligentes que nós, tá? Só para constar, um robô poderia passar no vestibular? Será que ele consegue entrar numa universidade? Cursos que você pode fazer gratuitos. Python, fundamentos de análise de dados. Pode aprender Python por completo. R. Tem vários cursos gratuitos. Aqui, Applied Machine Learning. É um curso no YouTube. É uma disciplina completa de uma universidade. StatDados, um canal dedicado a assuntos de estatística e problemas correlacionados no YouTube também. Cursos parcialmente gratuitos, né? São cursos que você pode fazer gratuitamente, mas o diploma é pago e é até caro. E tem cursos que são conteúdo pago mesmo, que são bons, vale a pena. Vai lá, se quiser e tiver condições de pagar. Alguns cursos são 18, 20 reais, outros são 6 mil reais. Mostra que o assunto está aí. Não faz um investimento de 6 mil reais sem tentar os cursos gratuitos antes, né? Por exemplo, a Data Science Academy tem cursos caríssimos, mas ela oferece esse curso aqui, é dela também, é gratuito. Então, você vai fazer o outro, se você ainda não fez nem o gratuito, verifica se é capaz de fazer isso. Cursos da Udemy são relativamente baratos, quem quer fazer pode ir lá e encontrar. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E ficamos por aqui. Estamos aí abertos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu sei que houveram algumas aí, mas eu estou perdido. Se alguém quer me ajudar. Boa noite, professor. Realmente o assunto é muito interessante e a inteligência artificial e a tecnologia cresceram muito, né? Principalmente agora na pandemia, com o pessoal tendo que trabalhar remoto. Foi realmente um boom, né? Nós tivemos os bons e os problemas que vieram juntos, né? Exatamente. Mas, vamos lá, tem umas perguntinhas para o senhor. A Helena perguntou qual foi o motivo do grande boom do desenvolvimento tecnológico em 2011, se houve algum evento que levou a isso. Sim, computadores.
Em 1998, minha máquina era, aliás, em 2004, era a mesma máquina que eu tinha comprada em 1996. A minha máquina de casa era um Pentium 2 com 260 MHz de processamento e extraordinários 32 megabytes de memória RAM com... Eu era uma pessoa que esbanjava bastante, tinha 4 GB de HD. Em 2004, eu entrei para pós-graduação e dei uma melhoradazinha na máquina. Saí de 4 para 40 GB de HD, achando que eu nunca ia precisar de lidar com 40 GB de HD. 2 anos depois, eu já tinha 320. Em 2011, máquinas de grande porte, ou melhor, as máquinas de pequeno porte já se tornaram máquinas de grande porte. Então, o grande boom que nós tivemos no desenvolvimento tecnológico foi o PC pessoal. O desenvolvimento tecnológico, a acessibilidade tecnológica do computador, aqui, como nós estamos lidando, mas também dos computadores de grande porte, né? Se tornaram uma coisa bem relevante. Eu lembro também dos disquetes, depois veio o CD e o pendrive, foi uma passagem bem rápida. Realmente. Foi, mas você não viu o disquete de 5/4, né? Eu lembro muito vagamente, assim, do aquele disquete. Grandão, que era quase uma folha de cartolina. Pois é. Hoje de manhã minha turma não tinha visto nenhum desses ainda. Mas a Beatriz também perguntou como o senhor vê o Brasil em termos de investimento e desenvolvimento de inteligência artificial. Como eu vejo o Brasil? Isso. Olha, nós temos 6 ou 8 grupos que não deixam nada a desejar para nenhum grupo internacional. Intelectualmente falando, não devemos nada. A UF é um desses grupos muito fortes. O Instituto de Computação da UF, muito forte, muito forte. Muita gente boa trabalha lá desenvolvendo inteligência artificial. O problema que o Brasil possui está mais relacionado a quantos computadores eu consigo comprar para trabalhar ou alguma coisa do gênero. Né? A estrutura básica brasileira, ela não tem essa mesma pegada, né? Mas em termos de pessoal, intelectual, nós não estamos deixando nada a desejar. Agora, uma questão que é bem interessante, né? O Brasil, ele não tem desenvolvimento próprio de grande porte de equipamento, hardware. Não tem nenhuma empresa brasileira de grande porte criando todos os microchips necessários, com toda a autonomia necessária. Temos empresas com capital nacional, né? Mas não tem aquele desenvolvimento de pesquisa que existe nos Estados Unidos. Não tem um Vale do Silício, essa é a grande questão. Nós precisaríamos de um centro de desenvolvimento ainda para essa parte que carece, na verdade, de investimento, né? Nós não somos muito bons em captar investimento estrangeiro. E o Brasil não tem mesmo. Entendi. A Rayana perguntou se futuramente a inteligência artificial poderia substituir algumas atribuições do engenheiro químico. Não, agora já está fazendo isso. Não é futuramente, não. Já temos coisas onde algumas atribuições do engenheiro químico já foram substituídas. Sistemas de alarme, por exemplo, monitoramento de variáveis, é uma dessas.
Caiu sua conexão? Não, eu ainda tô aqui. Oh. Tem mais? Sim, desculpa. A inteligência artificial estaria ligada à indústria 4.0? Sim. Sim. A inteligência artificial é... A indústria 4.0 é a consequência da transformação digital. E a inteligência artificial é um dos seus braços. O Renan também perguntou como o senhor acha que países subdesenvolvidos lidarão com esse crescimento avançado da tecnologia? Como os marginalizados se encaixarão nesse novo mundo que a tecnologia é obrigatória? Eu gosto de pensar que antes dessa tecnologia nos forçar a goela abaixo, nós vamos... Você me perdoe ser romântico, tá? Mas eu gosto de pensar que antes do carro autônomo se tornar a realidade, haverá um programa de reeducação que encaixará cada profissional em suas respectivas áreas. Isso não é um problema exclusivo do Brasil e dos países subdesenvolvidos, não. É de todo o mundo. Entretanto, é óbvio que aqui no Brasil e em outros países as distorções são muito mais agressivas, especialmente porque nós temos uma grande quantidade de adultos que não possuem, na verdade, se eu não me engano, da última vez que eu vi, apenas 22% da população chegava a uma faculdade. Essas distorções, elas são inerentes da nossa sociedade, mas eu gosto de pensar que antes de permitir que o táxi autônomo funcione, eles vão dar um jeito de fazer com que haja uma migração pacífica, natural e organizada das pessoas que hoje dependem desse ramo. Agora, eu faço para vocês uma pergunta reflexiva. Quantos anos será que leva isso? Porque nós ainda não estamos às vésperas disso acontecer, no sentido, não é ano que vem. Mas é possível que em 10 anos, táxi autônomo seja uma realidade. E aí? Realmente não tem como prever esse crescimento, né? Mas esperamos que seja bem espaçado e que abranja todo mundo, né? Mas a gente já viveu uma coisa assim, né? Não só o Brasil, o mundo, né? A profissão de chapeleiro, profissão de sapateiro. Eu vi muitos sapateiros. Hoje em dia você tem que catar um. Não encontra em qualquer esquina, não. Bem difícil, eu mesmo acho que eu nunca vi, professor. Mas o Luiz Henrique também perguntou se o senhor acha que a inteligência artificial pode aumentar a criação de monopólios. Rapaz, você dizer assim, vai criar monopólios por causa da inteligência artificial? Eu vou colocar de outra forma. Quem cria inteligência artificial hoje é Google, Facebook e Microsoft, industrialmente, e IBM. Daí em diante, cada um tira a sua conclusão do que vai acontecer. De novo, a gente pode guardar uma esperança romântica de que toda a sociedade dê respostas consistentes, saudáveis e produtivas para o futuro de todos nós, né? Que a gente depende disso. Verdade. Professor, as perguntas acabaram. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, comentar mais Alguém algo. mais deseja fazer alguma pergunta ainda agora oralmente? Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Ou pelo chat. Não? Acredito que não. Eu queria dar um aviso que o link para o recebimento do certificado foi enviado no chat, assim como uma palavra-chave que foi divulgada pela equipe também no chat. Professor, quero agradecer imensamente a palestra, foi muito interessante. Realmente, de fato, é um assunto que precisa ser falado
e a gente precisa estar em dia com essas informações, até porque a gente tem que acompanhar esse mercado, certo? Então, quero agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe, pela palestra. Ficamos bem felizes pelo conteúdo trazido, que o senhor trouxe. Obrigado. Disponha. Estamos aí para o que precisar. Obrigado pela atenção de todos, pela paciência também. Obrigado por todos terem continuado até o fim. E fiquem ligados nos e-mails que logo logo o certificado vai chegar para vocês, junto com a palestra do professor, que ele informou que tem alguns links, informações, tudo lá. Então, obrigado por tudo, gente, e boa noite, bom fim de semana para vocês. Muito obrigada. Ótima palestra, professor. Muito obrigada. Bom fim de semana, galera. Muito obrigado, foi ótimo. Ela dormia toda linda.